E as notícias boas não param de chegar. Hoje, segunda-feira, dia 8 de dezembro, é 8 mesmo? 8 de dezembro de 2025, dia seguinte do término do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que o Flusão terminou na 5ª colocação, conquistando a sua vaga na fase de grupos, né? Vaga direta na Libertadores. Semana importantíssima. Não vou falar que é a semana mais importante do ano. Não é. Nós jogamos, vivenciamos a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, né? Contra o Chelsea. Então, não vai ser uma semifinal de Copa do Brasil contra o Vasco que vai superar a semifinal da Copa do Mundo. Mas é uma das semanas mais importantes do ano. E aí sim, passando a semana que vem, será a semana mais importante do ano. Afinal de contas, aí a gente vai disputar a final de uma competição nacional, né? Se Deus quiser, iremos. Mas nesse vídeo aqui, eu vou trazer informações para vocês do Nino. Provavelmente muitos dos que estão assistindo esse vídeo aqui agora viram o Nino postando que tá chegando no Brasil, ou já chegou, enfim. Postou lá nos stories dele e aí a torcida tricolor já ficou naquela neura, né? Torcedores do Palmeiras também já postando ali, ansiosa. Afinal de contas, saíram informações lá de que o Nino estaria em negociações avançadas com o Palmeiras e isso não é verdade. Isso não procede. O Nino quer o Fluminense e o Fluminense quer o Nino. Informação, Dezão? Sim. É informação. O Nino quer voltar pro Fluminense e o Fluminense quer o Nino de volta. Só que no meio disso tem o Zenit, né? E o GE publicou a matéria agora pela manhã e eu vou botar na tela aqui, vou compartilhar para vocês poderem acompanhar. Só queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí pro máximo de pessoas que você puder. Acesse o nosso YouTube Shopping, tá? Tem vários produtos especiais aí, inclusive o mini crack do Nino. O Nino pode estar voltando e você pode adquirir o mini crack do Nino com a camisa do Fluminense. Temos todo o time da Libertadores 2023. Então é só dar uma olhada no nosso YouTube Shop aí e acompanhar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tela compartilhada para vocês e a matéria do GE diz isso aí, ó. Nino chega ao Brasil de férias e Fluminense prepara investida pelo zagueiro. Flu espera o fim da Copa do Brasil para procurar o Zenit e tentar avançar em negociações. Eu não acredito que seja isso, tá? Flu espera a final da Copa do Brasil para procurar o Zenit. Eu duvido. Sabendo que tem outros clubes interessados no Nino, vocês acham mesmo que o Fluminense vai esperar acabar a Copa do Brasil? O que uma coisa tem a ver com a outra? Essa informação ela sai na imprensa pelo simples fato para não abalar os jogadores que no Fluminense estão hoje, para não abalar o Ignácio, o Freitas, o próprio Thiago Santos, que tem jogado de zagueiro, o Igor Rabelo. Vai que o Fluminense precise de um deles? Quer dizer, Freitas é titular, o Ignácio tá sempre jogando. Thiago Silva eu nem falo porque não vai abalar nada, né? Porque a gente sabe que o Nino chegando, a dupla de zaga do Fluminense é Nino e Thiago Silva, né? O Freitas, por exemplo, vai pro banco. Jogadores como Thiago Santos, Manuel e Igor Rabelo não devem permanecer. Então isso aí, pra mim, é só pra dar uma abafada, tá? Esperar a Copa do Brasil acabar pra começar a negociar com o Zenit. Não acredito. O Fluminense já está negociando com o Zenit. Só que não pode externalizar isso por motivos pelos quais eu acabei de falar agora. Alvo do Fluminense, Nino desembarcou no Brasil no início da madrugada desta segunda-feira. Ou seja, já chegou, tá vendo? Para aproveitar o período de férias durante a pausa de meio de temporada do futebol russo. Com o objetivo de repatriar o zagueiro que defende o Zenit, o Flu aguarda o fim da Copa do Brasil para fazer uma nova investida. Repito, não acredito nessa informação. Isso aí é o que o clube tem que externalizar e tá certo. O Fluminense não tá errado em fazer isso não, tá? O Fluminense não tá errado não. Ele tem que se preocupar em manter o ambiente, os jogadores que estão no elenco hoje, o mais focados possível na Copa do Brasil. Sem medo de perder a vaga, enfim, eles não têm que pensar em nada disso. Eles têm que pensar em fazer o melhor pelo Fluminense, a gente passar pelo Vasco e depois passar pro Cruzeiro ou Corinthians e se tornar bicampeão da Copa do Brasil. O GE apurou que Nino tem interesse em retornar ao Fluminense. Ciente da possibilidade, a diretoria tricolor acompanha de perto a situação. A estratégia é aguardar o término da Copa do Brasil para procurar o Zenit de forma oficial e formalizar uma investida pelo jogador. Vou repetir aqui sempre. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Com o Nino de férias no Brasil, o clube
pretende se reunir com ele pessoalmente para tratar do possível retorno, que dependerá da posição do time russo. O Flu sabe que precisará fazer um investimento pelo jogador, caso o Zenit aceite negociá-lo. Ainda não há valores na mesa para iniciar a negociação. Bom, o que o André Hernan já soltou, ESPN, entre outros veículos, é que o Zenit, a princípio, pediria entre 8 e 10 milhões de euros pelo Nino. Lembrando que o Fluminense vendeu ele por 5. Dezão, qual é o valor de mercado do Nino? Até semana passada era 8. Mas eu posso confirmar, assim que eu terminar de mostrar essa matéria para vocês aqui, eu posso confirmar. Mas até semana passada era 8. Já era 8 quando nós vendemos ele. Mas vendemos ele abaixo do valor de mercado, né? O clube vê em Nino uma peça importante para a temporada de 2026 e conta com o desejo do zagueiro como trunfo para facilitar a negociação. Na última janela de transferências, o Fluminense tentou repatriar Nino, mas esbarrou na falta de interesse do Zenit em abrir negociações. Bom, a gente sabe como funciona o futebol segundo o Mário, né? Segundo o Mário, quando o jogador quer sair, não tem como segurar. Acabou de falar agora aqui na matéria que o Nino quer retornar ao Fluminense, que o Nino quer retornar ao Brasil. Essa aí foi a foto que ele postou nas redes sociais dele, inclusive tá na capa aqui do nosso vídeo. Então, assim, pessoal, se o Nino quer voltar pro Brasil, o Zenit é obrigado a negociá-lo, certo? De acordo com o Mário, sim. De acordo com o Mário, sim. Quando o jogador quer, não tem como segurar. Não é isso que ele falou no caso do Arias? No caso do próprio Nino, entre outros? Então, eu vejo o Zenit aí na obrigação de negociar o Nino, caso o Nino realmente chegue pro presidente do Zenit lá e fale: quero voltar ao Brasil, quero ir embora da Rússia. Com foco total na Copa do Brasil, o Fluminense já iniciou reuniões para definir o planejamento da próxima temporada, mas aguarda o fim da competição para avançar no mercado. Nino, até o momento, é o único alvo definido pelo clube para 2026. As semifinais da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco serão disputadas nos dias 10 e 14, ou seja, na próxima quinta e domingo. Os 2 jogos serão no Maracanã. Primeiro jogo, mando do Vasco. Segundo jogo, mando do Fluminense. Ingressos esgotados para ambos os jogos, tá? Eu entendo perfeitamente esse discurso do Fluminense, tá? Só depois do final da Copa do Brasil, né? Não, vamos focar, foco total. Meu irmão, o Mário não entra em campo. O Matheus Montenegro, que acabou de ser eleito presidente do Fluminense, não entra em campo. Tudo bem que tem toda uma logística, tem todo um preparo, mas existe uma equipe toda para isso. O seu Paulo Angione ainda tá no Fluminense, né? Não sei se ele vai continuar ou não na gestão do Matheus, mas ele tá lá. Então, assim, o que tem a ver a Copa do Brasil com o prosseguimento das negociações? Com o andamento das negociações que já tinham começado. Então, isso aí é balela. O Fluminense já está negociando, sim, com o Nino. Se bobear, já tem até tudo acertado com o Nino, relação tempo de contrato, salário e tudo mais. E agora falta definir com o Zenit. Com o Zenit, eu acredito que não haja ainda uma definição. Mas que só vai começar a conversar depois. Se fizerem isso, é de uma burrice sem tamanho, né? Para pegar uma palavra bem leve e suave aqui. Porque enquanto o Fluminense espera o término da Copa do Brasil, o Palmeiras já está de férias. O Flamengo não está de férias, mas tem um departamento que trabalha. Tem o Botafogo, tem o Cruzeiro. Só pode fazer uma coisa de cada vez, é isso? Ou pensa ou executa. Ou executa ou pensa. Pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Claro que pode, mano. Claro que pode. Essa história aí é balela. O Fluminense já está em negociações, tenho certeza absoluta, com o Zenit. Não tem nada definido ainda, porque os clubes russos são muito complicados de negociar. Aí tem que ver valores, coisa e tal. Mas não deixa de ser uma ótima notícia, né? A gente saber que o Nino quer voltar para o Fluminense. Afinal de contas, a gente tem escutado aí, ou lido nas redes sociais, portais independentes de clubes, do Palmeiras, por exemplo, que a Leila já tinha feito uma proposta, o Nino estava avançado. O fato dele querer voltar para o Fluminense, para mim, é a segunda coisa mais importante, porque a primeira é o Zenit querer vender, né? Nem todos os clubes trabalham à base de gratidão. Alguns clubes trabalham à base de profissionalismo, só sai se pagar o valor que eu desejo. Se não pagar, não sai. Ah, mas o jogador quer ir. Ele tem contrato e tem que cumprir. Normalmente é assim que se age. Alguns clubes agem por gratidão. O Fluminense é um deles. Tomara que o Zenit seja também, né? Porque aí a gente vai conseguir recuperar um pouco aí do que a gente fez. Pagaremos mais caro do que vendemos, tá?
Isso aí é fato. Tem como reclamar, André? Não. Não, eu não reclamaria. Errou em vender barato. Tem que acertar agora em trazer de volta. Ah, mas vai pagar mais caro. Quem mandou errar vendendo barato? O que não pode é errar de novo, em não repatriar o Nino. Deixar o Nino reforçar aí um rival, né? Eu sei que vocês nos comentários devem estar falando, André, tem a situação do Ares também, porque o Ares... Sobre o Ares eu prefiro falar um pouco mais na frente. Deixa sair uma informação mais relevante de um portal mais confiável em relação a notícias de futebol. Calma. Sobre o Ares a gente fala mais pra frente. Esse vídeo aqui é pra falar especificamente do Nino, tá bom? Então, já que o Nino voltar de férias, está no Brasil, que ele fique, né? Que ele não precisa nem voltar pra Rússia e já reforce o Fluminense aí, se Deus quiser, na Supercopa. Que isso, tesão? Eu não tô falando que o Fluminense já ganhou o Vasco e nem que já é campeão da Copa do Brasil. Eu estou apenas tendo fé, acreditando que o melhor possa acontecer pra gente. E a Supercopa vai ser na segunda quinzena de janeiro. Dia 24, talvez. Ah, deixa eu confirmar aqui. Eu falei pra vocês que eu ia confirmar. Deixa eu botar aqui, Nino Transfer Market. Vamos ver se tá 8 milhões mesmo o valor de mercado dele. Ih, rapaz, 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Eu falei que eu vi na semana passada, mas o tempo passa rápido, né? Saiu de 8 para 10 no dia 18 de setembro de 25 agora. Eita, Lelê. Ah, André, mas vendeu por 5, vai pagar 10? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar sim, tá? Porque se não pagar, o outro vai lá e vai pagar. Então, que traga o Nino por 10 milhões de euros, se for esse o valor que o Zenit exigir. Lembrando que o Zenit pode exigir 15, ele pode pedir 15 se ele quiser. Ele pode pedir o quanto ele quiser. O jogador é dele. Não é obrigado a vender pelo valor de mercado. Se quiser pedir mais, o Zenit pede quanto ele quiser. E o Fluminense tem que ficar de olho. Porque ele pode não aceitar pagar, mas aqui no Brasil tem quem pague. Então seria péssimo para a gestão do Matheus Montenegro começar a gestão dele perdendo o Nino para um rival. Já pensou? Perder o Nino pro Flamengo, Botafogo, Palmeiras? Seria trágico, né? Então, tiver que pagar 10 milhões, que pague. Ninguém mandou vender por 5. O Nino tem contrato com o Zenit até 30 de junho de 2028. Ou seja, 26 inteiro, 27 inteiro, metade de 28. O Nino tem mais 2 anos e meio lá na Rússia de contrato. Então você pode ter certeza que o Zenit vai pedir uma grana e vai pedir uma grana boa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Se você não tiver deixado o like, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e eu encontro vocês em breve, muito em breve, em mais um vídeo ou live aqui no canal Sentimento Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.